Nada disto foi premeditado. Eu comecei a escrever com 5, 6 anos. Não é? E era muito interessante, porque você punha as palavras umas a seguir às outras e fazia sentido. Então era maravilhoso. Começa a ser difícil, aos 14, 15 anos você entende que há uma diferença entre escrever bem e escrever mal. Aí começa a angústia, não é? E depois, pelos 18, você compreende que há uma diferença entre escrever bem e obra-prima e aí é a aflição total. Porque você quer escrever obras-primas, quer dizer o que nunca ninguém disse. Tem que ser profundamente ambicioso nisso. Eu vou fazer o que até agora ninguém fez. E pode falhar, é evidente. Mas pelo menos não fica com o remorso de não ter tentado. Se você quer mesmo escrever, tem de escrever para ser o melhor. E tem de tentar chegar mais longe. Chegar mais longe no interior da alma humana, no interior da pessoa, no interior da vida. Estar mais perto do coração da vida. O escritor não pode estar no alto do pedestal, a gente não pode amar aquilo que não pode tocar. Tem que estar no meio dos homens, entre eles. Porque só no meio dos homens, entre eles, é que vale a pena viver. Não entendo o artista distante, que vive à parte do mundo, etc. Você é um homem comum, vivendo entre homens comuns. O seu trabalho é escrever como podia ser pintor de paredes, ou engenheiro, ou médico, ou sapateiro. E é preciso desmitificar o escritor, não é? Enquanto criatura superior. Não é. É um homem comum, abraços com uma criação que o excede e que ele não controla. Mas meu pai tinha sobretudo poesia. Meu avô não tinha poesia, que achava que poesia era coisa de viado. Mas era sobretudo poesia. Bandeira, Drummond, Jorge de Lima, Murilo Mendes, escritores mais ou menos que a geração dele lia. É engraçado porque na casa do meu pai não havia fotografias de filhos, não havia fotografias de família, havia fotografias de poetas. Então, em vez de encontrar um tio ou uma avó, você encontrava fotografias de poetas. Eu lembro uma vez, pouco antes de ele morrer, um dos meus irmãos perguntou o que é que gostava de deixar aos seus filhos. E ele respondeu o amor das coisas belas. Eu fiquei com uma grande admiração por esta resposta. E ele tinha um imenso respeito pelos artistas. Achava que os artistas sofriam mais que as outras pessoas. Não sei se sofrem mais, sofrem talvez de uma maneira mais aparentemente dramática, mas a nossa vida é feita de coisas tão contraditórias e os grandes sofrimentos, de uma maneira que as grandes transformações são sempre interiores. Não se passam por fora, passa-se por dentro. Os grandes cataclismos, os grandes tremores de terra são interiores. Todo o livro é, sobretudo, uma reflexão pessoal e profunda sobre a arte de escrever. Não é? Não era tanto a imigração que me interessava. Era como se o polícia do livro fosse o escritor e aquelas vozes daqueles meninos fossem a matéria, não é? E a luta dele contra o material. Que lhe escapa de todas as maneiras, que está sempre fugindo. Não é? E ao mesmo tempo a inextinguível sede de ternura que há naqueles meninos, que simplesmente não têm outro meio de exprimir a não ser matando. E foi assim que foram educados. Não é? Porque cresceram na rua, porque viveram na rua, porque só conheciam o mundo da violência, em que até o amor é pedido com violência, não é? Na vida de todos eles, como se calhar na vida de todos nós, aquilo que nós estamos pedindo sempre é gostem de mim, gostem de mim, gostem de mim. Estou aqui, existo. Porque nós damos muito pouca atenção uns aos outros, não há tempo. As pessoas vão ao psiquiatra porque o psiquiatra é uma orelha muito grande com quem podem falar. Em casa é difícil falar, porque você chega a casa, tem marido, tem mulher, tem filhos, tem internet, tem televisão, tem... E então substituiu-se o diálogo pelo comunicado. As pessoas não dialogam, emitem um comunicado como um boletim de saúde. E então desapareceu a partilha. E um livro é um objeto, é uma coisa que acaba por se tornar viva porque com ela você pode partilhar. E o livro partilha consigo e você partilha com o livro e consegue ter uma relação quase carnal, quase sensual com o livro, não é? E apaixona-se. Ainda estou apaixonado pela Emília Brontë, do Montes Vendavais, não é? Porque ela escreveu aquele livro para mim e estava a dizer aquilo que eu sentia. Aquilo que eu sentia que não era capaz de dizer. Porque não me era consciente. Então você está lendo e de repente sente, é mesmo isto que eu sinto e que eu não era capaz de dizer.